Olá pessoal, eu sou o professor Rafael e professor do curso de auxiliar veterinário, né? E hoje a gente vai estar aqui para nossa videoaula e vai falar sobre a última aula que eu trouxe, que eu levei alguns materiais para a aula, né? A gente conversou que queria ter uma aula mais prática e apresentar alguns instrumentos que eu uso no dia a dia, né? E eu apresentei para os alunos esse material, né? Fui tirando as dúvidas em aula, falei para que servia cada peça, né? Tudo isso em aula a gente foi discutindo, fui mostrando, né? Então conversei com os alunos para tentar não faltar aqueles alunos que podem ir à aula prática, que podem ir à aula presencial, para não faltarem, porque seria muito importante essa aula, né? Aqueles que não puderam ir, eu vou fazer aqui uma revisão do que foi dado e aí vocês em casa estudem, podem tirar as dúvidas comigo lá pelo grupo do WhatsApp, certo? Então, gente, é, quais instrumentos que eu levei? Né? Então, eu levei diversos instrumentos, tanto da área de grande porte, de pequeno porte, né? Então, materiais para contenção, medicamentos, instrumentos cirúrgicos, né? Levei pinça, bisturi, é, lâminas de bisturi, material para tricotomia, né? Diversas coisas que a gente usa no dia a dia, certo? É, material para coleta de sangue, seringa, agulha, catéter, equipo, soro. Então, como a gente está falando de porte pequeno, turma do Embu-Guaçu, né? Então, o que a gente tem para falar de porte pequeno? Então, meios de contenção. Então, eu levei alguns meios de contenção para aula, né? Então, levei focinheira, levei corda, né? E conversei com o pessoal, né? Então, existem vários meios de contenção, né? Que a gente vai estar usando, né? Para conter cachorro, para conter gato. Então, a gente pode usar luva para conter gato, pode usar toalha, pode usar uma contenção manual, sabendo fazer ela para que o gato não morda e não arranhe a gente. Pode usar focinheira em cachorro, pode usar corda, né? Diversos meios de contenção, né? Na clínica, no hospital ou no dia a dia, a contenção ela é importante para a nossa integridade física e a do animal também, certo? O animal estando bem contido, a gente tem sucesso na hora do procedimento, né? Então imagine vocês, auxiliares, segurando a lâmina na mão para fazer a tricotomia e o animal se mexendo. Então vocês podem acabar cortando o animal, né? Escorregar, pegar na mão, cortar vocês mesmos. Então esse animal precisa ser contido. Geralmente para a tricotomia ela não oferece é, nenhuma dor, né? Nem, nada desse tipo. Então geralmente o animal fica quieto por si só, mas ele pode ser um animal agitado ou bravo e não ficar quieto. A gente vai optar pela contenção também, certo? Existem alguns outros procedimentos onde atrapalha muito quando o animal fica se mexendo. Então, na hora da cirurgia, na hora que a gente está fazendo a incisão ou mesmo a sutura, o animal precisa estar parado. Para ele estar parado, ele precisa estar contido. E a contenção que a gente usa é uma contenção química, que a gente vai chamar de anestesia, certo? Levei medicação, levei seringas, agulhas, catéter, soro e expliquei para que a gente usa tudo isso e quando que a gente vai usar isso tudo e quando que a gente vai optar, por exemplo, tamanho de catéter, tamanho de agulha, né? Onde fica a numeração do catéter, da agulha, né? Quando que a gente vai usar uma seringa grande ou uma seringa pequena, né? Isso tudo eu falei. Então, se a gente for ver, quando que a gente vai usar, por exemplo, uma seringa grande e grossa? Então,
a gente usa seringas grandes, geralmente para animais grandes, né? E agulhas grandes também para animais grandes, né? Só que a gente pode usar também quando a medicação ela é muita medicação. Então, por exemplo, né, eu vou fazer 10 ml de uma medicação em um cavalo, né? Então, eu posso usar uma seringa de 10 ml, posso usar uma de 20 também, né? Mas se eu usar uma de 3, não vai dar. Então, se eu for fazer 1 ml, a de 20 ela não é tão precisa. Então, tem essas diferenças, né? Posso puxar um pouco a mais ou um pouco a menos de medicação facilmente, né? A seringa menor ela já é mais precisa. Tem seringa que marca até meio ml, né? Então até menos. Então quanto menor ela é mais precisa. Então eu expliquei tudo isso. Soro, né? Então tipos de soro, né? Quanto que a gente vai usar cada tipo de soro, né? Sobre medicação, então medicação, gente, basicamente é a mesma medicação que a gente usa, o cavalo usa, a vaca usa, né? A galinha usa, com algumas pequenas diferenças, né? Inclusive dosagem, né? Que mais? Tem, tem diversas coisas que a gente pode falar, né? Sobre materiais, né? Porém, o que eu quis levar para os alunos em aula para que eles observassem, tivessem esse contato, os principais materiais que são usados na rotina clínica, né, veterinária. Por quê? Porque alguns eles são mais específicos. Então, se a gente pegar a parte de odontologia, né, então pega aí um boticão, ele é usado para odontologia. Ele não é usado para quem mexe, por exemplo, com terapia, né? Então é diferente, né? Porém, meios de contenção geralmente são os mesmos, né? Medicação são os mesmos, né? Então tudo isso é a mesma coisa. Então é o que eu tentei levar para os alunos para que eles tivessem esse contato e percebessem os principais instrumentos que são usados, né? Alguns são mais específicos. Então, se eu pego, por exemplo, um gancho de castração, né? Se eu pego, sei lá, um instrumento para fazer o casqueamento, então uma grosa, um rinete para poder casquear um cavalo, isso é muito mais específico, né? Então, os principais instrumentos que são usados na rotina, eu levei para aula, para os alunos verem, né? E assim, vocês que estão em casa, vocês podem pesquisar, ver vídeos no YouTube, imagens na internet, e aí a gente junta isso tudo e vocês podem tirar as dúvidas comigo depois, né? E, bom, basicamente é isso que eu queria falar para vocês, que foi dado na última aula. A gente foi mais uma aula oral ali, a gente conversou bastante, né? Tirei as dúvidas dos alunos ali presencial mesmo, né? E basicamente é isso. E até a próxima videoaula.